Olá, o tema deste vídeo será ovinos, raças com aptidão para carne e leite, sendo os discentes Ariadna Samile, Giovana Gabriela, Júlia Basila e Tamara Chaves, do terceiro ano C, Técnico Agropecuária. A primeira raça será a dos ovinos Lacaune. Origem: os ovinos dessa raça são de origem francesa. Histórias indicam que essa originou-se na região que produzia leite. Leites esses que eram destinados à fabricação de queijos Roquefort. Aptidões: é uma raça muito versátil e de várias aptidões, possuindo leite perfeito para a elaboração de variados produtos e cordeiros de alta qualidade. São ideais para uma carne macia e muito mais suculenta. As características: os ovinos Lacaune têm corpo grande e comprido. Essa raça tem peito profundo e membros médios com alta proporção. É considerada uma raça muito bonita. A sua pele é de cor branca, assim como a coloração de sua lã. Seu porte vai de médio a grande, tendo seu peso médio entre 80 kg e 100 kg os machos e entre 60 kg e 80 kg as fêmeas. A altura, na cernelha, que é a região localizada entre os ossos do ombro e a base do pescoço de diversos animais, como os ovinos e também os bovinos, vai variar de 0,70 a 0,80 metros. A produção de leite. Agora serão citadas algumas características referentes à produção de leite da raça Lacaune. São baseadas no trabalho Produção de Leite Ovino, a raça Lacaune, de autoria de Lucas Machado Figueira, Nádia Gomes Alves e Jefferson Ferreira da Fonseca. A produção leiteira da raça Lacaune no sistema tradicional francês costuma ultrapassar os 300 litros e, para os melhores criatórios, os 400 litros por lactação. As ovelhas da raça Lacaune, elas mostraram maior constância na produção de leite após sucessivas lactações comparadas às raças de menor produção leiteira. Quando ovelhas Lacaune são ordenhadas uma única vez ao dia, há redução em torno de 15%, mas muitos produtores de queijo veem várias vantagens na utilização desse manejo. Deve-se ter em mente que a redução do número de ordenhas afeta diversos componentes do sistema produtivo, como a extensão do período produtivo, o aumento do rebanho, o aumento de áreas de pastagens, a validade dos dados para o melhoramento genético. Sendo assim, tais fatores devem ser levados em consideração para as adequações do sistema produtivo. Há várias outras características benéficas relacionadas a essa raça no quesito de produção de leite, como a resistência à mastite, morfologia da mama, facilidade de ordenha. Inclusive, os ovinos Lacaune são bem adaptados à ordenha mecânica. A quase totalidade das ovelhas são ordenhadas à máquina. Produção de carne. Com a dupla aptidão dessa raça, foi criada uma linhagem de corte. Nos ovinos Lacaune foi identificado a prolificidade, a capacidade de fecundidade, sendo essa um traço de baixa herdabilidade. Depois dessa nova linhagem para corte, foi possível, em 20 anos, aumentar de 1,28 para 1,98 o número de crias por ovelha. O objetivo principal é a melhoria das características maternas, crescimento efetivo de produtividade, prolificidade e adequação da carne para o abate, crescimento, engorda e conformidade. Os cordeiros são abatidos geralmente depois do desmame, quando estão com mais ou menos 10 kg de peso vivo, ou eles podem ser abatidos depois de um período de engorda, quando chegam ao peso de 30 a 40 quilos, e isso no Brasil.
Após o desenvolvimento da linhagem com o objetivo de corte, foi obtido um peso maior nos animais adultos que serão abatidos. Veja, as fêmeas de 70 a 90 quilos e os machos de 100 a 150 quilos. Lembrando que essa linhagem de corte ela pode colocar em risco a aptidão de produção de leite da raça Lacaune. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a raça Somalis brasileira. Ela tem sua origem na região da África chamada Chifre da África, ali por Etiópia e Somália, e essa raça faz parte do grupo de ovinos denominado garupa gorda. Fazem parte desse grupo os ovinos que têm acúmulo de gordura na garupa. Essa raça foi introduzida no Brasil no ano de 1939, no estado do Rio de Janeiro, mas os ovinos não se adaptaram ao clima e foram levados à região Nordeste e disseminados por lá. A raça Somalis brasileira tem várias aptidões, mas as principais são leite e carne. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as características da raça Somalis brasileira. Também chamada de cabeça preta, a raça Somalis brasileira apresenta um porte médio e é deslanada. Tem uma alta capacidade de se adaptar às condições edafoclimáticas do semiárido nordestino. As condições edafoclimáticas são referentes ao clima e ao solo de uma região. Uma de suas principais características é a gordura acumulada na garupa e na base da cauda, assim como eu havia dito anteriormente que essa raça faz parte do grupo denominado garupa gorda. Essa reserva de gordura fornece energia durante as épocas mais críticas do ano e é formada na época de boa disponibilidade de alimento. Ovino Somalis brasileira, produção de leite. A produção média diária de leite nos primeiros 80 dias de lactação é de aproximadamente 211,7 gramas por ovelha. Essa conclusão foi tirada de um estudo realizado no Nordeste do Brasil, que é a região onde as ovelhas são mais adaptáveis, sendo considerada uma produção de leite razoável. Ovinos Somalis brasileira, produção de carne. Tem aptidão para carne devido a apresentar um bom rendimento de carcaça, porque essa raça tem a ossatura leve. Os ovinos dessa raça têm boa fertilidade ao parto e boa prolificidade. A prolificidade consiste no número de crias por parto, então elas têm um bom número de crias por parto. O peso dos ovinos adultos varia. Os machos chegam a pesar de 60 a 80 quilos e as fêmeas adultas pesam de 32 a 50 quilos. Agora eu vou falar sobre a raça East Friesian. Origem. Tem origem no oeste da Alemanha, sendo uma raça muito antiga no Brasil. No Brasil, foi introduzido em 2007 com material genético procedente da Nova Zelândia, Argentina e Uruguai, e há poucos animais espalhados pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Goiás. Aptidões. A raça tem várias aptidões, sendo predominante a leiteira, mas tem apreciável produção de carne. Características. A cabeça é uma característica marcante da raça East Friesian. É mocha, ou seja, não tem chifre, forte e alongada. O pescoço é musculoso e não é muito comprido, e totalmente coberto de lã. No geral, é um ovino de bom tamanho, biótipo, leiteiro, anguloso, longilíneo e hipermétrico. Produção de leite dos ovinos East Friesian. A produção média de leite em 220 dias de lactação é de 380 a 450 litros, podendo alcançar os 520 litros em fêmeas selecionadas. O leite contém 6 a 7% de gordura, 4 a 4,5% de proteína e cerca de 20% de sólidos, sendo um produto de alto rendimento para a produção de queijos. Em relação à produção de carne,
Dada sua precocidade e velocidade de crescimento, os ovinos ganham entre 340 e 400 gramas diárias desde o nascimento até o desmame. E em relação ao peso dos ovinos adultos, os machos atingem entre 80 a 90 centímetros de altura e pesa de 90 a 120 quilogramas. As fêmeas pesam de 70 a 75 quilogramas. Vamos falar agora sobre os ovinos da raça Bergamácea brasileira. Essa raça teve origem no norte da Itália, nas regiões de Lombardia e Piemonte. São conhecidos por ter múltiplas aptidões, sendo as principais carne e leite. As características desta raça são bem definidas. Os ovinos têm grande porte e as ovelhas são muito prolíferas, parindo com frequência até 2 cordeiros por gestação. Os cordeiros desenvolvem-se relativamente bem, graças à boa produção de leite das mães. São rústicos, porém exigentes quanto à alimentação, e têm demonstrado fácil adaptação às condições climáticas do centro e do nordeste brasileiro. Como foi dito no slide anterior, as ovelhas têm uma boa produção de leite, atingindo lactações de até 250 kg com apenas 6% de gordura. Esse leite é muito utilizado na Itália para a fabricação do queijo gorgonzola. Embora a carcaça da raça Bergamácea brasileira não seja de tão grande qualidade, ainda assim é uma razoável produção de carne, pois os ovinos dessa raça, quando adultos, atingem bons pesos. Os machos adultos chegam de 100 a 120 kg e as fêmeas adultas ficam entre 70 e 80 kg.